Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do MorseCast, um bate-papo que traz as principais notícias e tendências de tecnologia e inovação que você pode aplicar no seu negócio. Para quem está nos acompanhando pelo tradicional podcast, tudo segue igual, mas agora a gente vai ter também aqui em vídeo. Então quem já acompanhou também, a gente teve durante um ano a nossa temporada lá na Claro TV, onde a gente trazia o conteúdo em vídeo, ficamos um tempo só aqui no áudio e agora vamos fazer áudio e vídeo simultâneo. Queria então, antes de mais nada, apresentar o nosso convidado de hoje, Pedro Engler, da Start e diversas outras empresas que ele vai contar um pouquinho aqui pra gente, certo? Fala, Johnny, prazer estar aqui contigo. Eu me impressiono como tem muito skill, né? Pô, o cara até impostar a voz melhor o cara consegue aqui. Então, cara, obrigado pelo convite, vai ser muito bacana esse bate-papo e é muito bom estar perto de ti sempre. Boa! Hoje vai ser um pouquinho diferente porque a gente está adaptando aqui o formato vídeo e podcast, tudo ao mesmo tempo. É a mesma captação que a gente está fazendo aqui que a gente vai levar o conteúdo para vocês na TV que estão acompanhando a gente ou no podcast. Se você está apenas no podcast, para acompanhar depois aqui em vídeo, vocês vão acessar morse.news/tv. É um pouquinho diferente, a gente sabe, mas morse.news/tv para quem está pelo podcast e para quem está acompanhando em vídeo, dá para também ter a versão em podcast. Hoje a gente vai começar aqui trazendo uma dinâmica um pouco diferente. Normalmente a gente começa o podcast fazendo um raio-x da empresa, né? Ou seja, normalmente a gente traz pessoas que são, vamos dizer assim, um emprego só, um foco só. Eu acho que você tem uma trajetória muito legal de diversos negócios, então eu queria inverter. Em vez de falar de um negócio especificamente, eu queria começar falando de você e depois dar um overview aqui de tudo que você tem se envolvido nos últimos tempos. Fechou? Legal, vamos lá então. Bom, eu sou o Pedro Engler, eu sou um dos sócios da Start. Acaba que eu hoje ainda é a empresa que eu mais me envolvo, que mais participo. Eu tive uma carreira longa no mercado financeiro, na XP Investimentos. Pelo sotaque deve ter visto que eu sou gaúcho, a XP começou no Sul. É bom que o frio que está rolando agora aqui em São Paulo, você está suave, né? Estou em casa. Agora estou me sentindo em casa. E, enfim, eu tive uma oportunidade muito bacana. Antes da XP ainda trabalhei na Ipiranga, lá com as partes de franquia, MPM, Jet Oil. Lá eu aprendi a fazer, a entender essas dinâmicas de gestão do mundo de franquias. E aí eu entrei na XP justamente para ajudar o Marcelo. Na época quem fundou a XP foi o Guilherme Benchimol e o Marcelo Majonave. Para ajudar o Marcelo, que era o cara que liderava os escritórios que estavam começando a abrir escritórios da XP pelo Brasil. Tinha uns 10 mais ou menos. E como eu tinha essa experiência prévia no mundo de franquia, eu mais ou menos adaptei e trouxe aqueles conhecimentos, aquelas práticas e ferramentas para a XP e me tornei o cara que mais entendia do assunto. Não era muito, mas era mais do que os caras. E fui o head dessa área de escritórios da XP por bastante tempo, até 2013. Nesse meio do caminho a gente comprou uma corretora, depois criou a plataforma aberta de investimentos. Foi um período fantástico ali de aprendizado, conhecimento, aventuras, etc. Os escritórios se tornaram centenas de escritórios, então foi, enfim. E eu fiquei ali até o InfraInfo. Em 2013 a gente comprou o Infomoney um ano antes e a XP queria entrar no mundo digital. E o Infomoney era meio que a porta para a gente fazer isso e eu fui o sócio designado lá a tentar descobrir esse mundo online. Ali que a gente se conheceu pouco, ali eu tive a oportunidade, tu já estava veterano no assunto lá, aprendia muito. E o Infomoney era interessante que ele era um veículo de mídia no modelo de negócio tradicional, que era assinatura e patrocínio, com crescimento de audiência, mas no modelo de negócio falido, né, quebrado basicamente, que é o modelo de mídia tradicional como está posto. E a gente tinha que encontrar o modelo de negócio que fizesse sentido para o Infomoney, porque aquele estava claro que não ia dar certo e que não ia ser relevante dentro da XP, que tinha que dar resultado. E a gente começou a testar uma série de coisas, nos aproximamos muito desse mundo de tecnologia, de startup, para trazer plataformas que poderiam se beneficiar ou soluções daquele fluxo que o Infomoney tinha. E acabou que a gente conseguiu encontrar alguns modelos de negócio vencedores. A gente testou várias coisas, várias deram errado, mas poucas deram certo, mas deram muito certo, que é basicamente educação e geração de clientes para produtos financeiros através. Então, o Infomoney virou um portal de conteúdo e soluções financeiras. Então, atrai pelo conteúdo, engaja pelo conteúdo e monetiza na solução financeira. E, enfim, aí o Infomoney cresceu bastante, virou um veículo bastante relevante. Eu fiquei ali até 2016, quando eu saí da XP, saí do Infomoney, saí da sociedade e fui passar um tempo no Vale do Silício. Lá eu descobri esse novo mundo, descobri esse mundo fantástico, assim, né, com pessoas que olham outro mindset, outras cabeças, outras ferramentas. E falei, preciso entender isso aqui. E a sorte que eu estava ao lado de dois ex-sócios, que era o Marcelo Maisonave, que já tinha saído da XP, e o Glitz, que era um outro sócio relevante que tinha saído. E a gente falou, a gente tem que voltar para o mercado empreendendo em empresas no mercado financeiro,
que é o mercado que a gente mais entende, mas com essa cabeça aqui. E a gente começou a investir em uma série de fintechs que cresceram muito, vou falar sobre elas aqui, elas cresceram bastante. E entre as coisas que a gente fez, a gente investiu também na Startse, porque a Startse nos dá uma cadeira privilegiada para enxergar o mercado, para ver o que estava acontecendo. E acabou que eu me apaixonei pela Startse, que era um modelo de negócio, o nosso propósito aqui é provocar novos começos, então a gente tem conseguido colocar esse propósito em escala, a Startse cresceu bastante nos últimos anos, e eu me tornei CEO dela de 2016 até final de 2020, quando o Júnior que fundou voltou, hoje ele é o CEO, eu estou no conselho, a gente criou um conselho, fiquei numa parte mais estratégica, a gente tem investido em algumas empresas, a gente acha que tem uma sinergia hoje a partir da geração de clientes que a gente roda, mas eu também tenho um outro chapéu, que é um chapéu, eu passei a investir em várias empresas junto com o Glitz e com o Marcelo, a gente investiu em 10 empresas precisamente, entre elas a Startse, e a gente criou no passado uma gestora chamada NVA, que vende novos valores, para fazer para acompanhar a evolução das empresas que a gente investiu de uma forma melhor. E aí entre elas está a Warren, que é uma corretora, está o Fitbank, que é uma plataforma de infratech para o mercado financeiro, está a Vortex, que é uma empresa de administração de produtos financeiros muito forte no Brasil, uns caras fantásticos. Está a Monkey, que é uma empresa que trabalha mais na parte de crédito. Está a BMC, que é um canal de notícias para o mercado financeiro. A gente investiu em 2 DNVBs, uma é a Yu, que é uma marca de tênis, e uma é uma marca de vinhos em lata chamada Lovin. A gente tem a Startse, e eu espero não ter perdido nenhuma aqui. Dá para perder, tanta coisa que se você perdeu alguma coisa no caminho é justificável. A gente tem a CapTable, mas é um investimento através da Startse. E, enfim, a gente tem se divertido bastante, e eu acho que até uma recomendação que eu faço, assim, tem muito executivo hoje que está muito envolvido com a sua empresa, com as suas dinâmicas, e acaba que dentro de uma empresa mais tradicional a gente começa a ficar muito engessado em cima daqueles processos, daquelas perspectivas. Quando esse cara pega esse conhecimento e ele coloca em cima de uma startup, ele tem a oportunidade de ajudar loucamente aquela startup com os ativos que ele tem, ativos de conhecimento, contato, relacionamento, até grana. E ele aprende muito com a startup também, porque ele passa a ver outras formas de fazer as coisas, outras formas de testar mercado, de trazer gente, de pivotar. Então, acaba que hoje eu acho que quando a gente está perto desse mundo, é uma oportunidade gigantesca de estar aprendendo o que está acontecendo de uma forma muito intensa. E trocando, né? Porque o que tu aprende lá, tu usa aqui, o que tu usa aqui, tu aprende. Então tem uma troca muito rica. Eu acho que hoje um dos principais desafios nossos é como é que a gente se mantém em desenvolvimento. E estar perto dessas novas empresas é um bom caminho para isso. Exato. Você sabe que às vezes eu brinco, né? Quando as pessoas trazem tanta história assim, eu falo, pô, essa história daria um livro, né? E no seu caso, literalmente, né? Então, assim, eu acho que tem livros aqui que vocês escreveram, eu estava vendo aqui. E, inclusive, quando a gente se reaproximou, até acho que é legal para colocar todo mundo aqui dentro de contexto. Tava lendo o livro Na Raça, né, lá do Benchimol, então assim, foi muito legal ver a história e o seu papel, o papel das atividades que você fez ali dentro dessa trajetória lá da XP, foi quando até me deu o estalo, falei, pô, deixa eu dar um ping lá no Pedro e tal, e até antecipando aqui, para quem acho que alguns que já acompanham a gente há mais tempo aqui no Morse, para colocar só dentro de contexto, a Startse virou investidora estratégica do Morse, no projeto do Morse, do Digitaliza Aí, então foi muito legal, porque o Pedro é uma pessoa que eu já admirava bastante, a trajetória, tudo que você veio construindo. Procurei ele para uma parceria comercial que a gente imaginava que poderia ser feita e muito legal. Então, obrigado aqui de novo por ter apostado aqui na gente e no que a gente está fazendo junto, tá? Não, acho que assim, uma coisa que... Primeiro, uma curiosidade, que eu nunca li o Na Raça, porque eu acho que a minha história, eu imagino que eu prefiro guardar ela comigo aqui. Mas um dia eu vou ler. Mas eu vou criar. Quando a gente começou a ter o programa na TV, eu não me assistia também. Acho que às vezes você prefere ter a imagem sua que você tem, né? Se viver o mundo real. Não tive coragem de enfrentar isso. Um dia eu vou encarar. Eu te dou um spoiler se você quiser. Mas é uma história fantástica, assim, pô, ter a oportunidade de ter vivido lá e a intensidade que as coisas eram feitas e a determinação de ficar sempre na provocação de qual é o próximo movimento, como é que a gente protege o negócio, como é que a gente olha o mercado, como é que a gente cria diferenciais competitivos para se manter relevante. E acima de tudo, eu acho que o que foi mais legal na XP, que foi um aprendizado que a XP também teve com outras empresas do mercado financeiro, é como é que a gente cria um time muito alinhado para enfrentar desafios muito ousados, né? Então, cada vez está mais difícil, eu não acredito mais naquela empresa de super-herói, o cara que sabe tudo, que tem as respostas de todos, que tem que decidir sobre tudo, que tem que ver todos os processos. Eu até brinco, assim, se você está numa empresa e sente que
tudo depende de ti, que ninguém traz receita, ninguém traz isso, ninguém vê despesa, ninguém melhora nada se tu não tá ali pressionando o cara. Se você sente isso, o problema é você. A forma que você incentiva as pessoas, desafia as pessoas, envolve as pessoas, alinha as pessoas, certamente está defasada, e é muito pouco provável que nesse ambiente com tanta complexidade, tanta diversidade, uma única pessoa tenha todas as habilidades para conseguir gerenciar um time, olhar a visão, tocar os caras, ver como é que se transforma, como é que se nome. Então, assim, acredito pouco hoje em empresa de super-herói, acredito em empresa que tem pessoas muito alinhadas com habilidades complementares, e através dessas habilidades complementares de um alinhamento de valores e propósito, consegue criar coisas relevantes para o mercado. E justamente por isso que quando, a admiração seguramente é recíproca, vocês têm coisas que a gente tem coisas que você não tem, e se a gente consegue criar essas uniões, a gente tem uma possibilidade muito grande de criar coisas mais fortes. E cada vez mais eu estou vendo as empresas criando seus ecossistemas, né? Elas não têm mais a condição de atacar o mercado inteiro sozinho, todas as oportunidades que estão postas sozinho. Então, de que maneira eu consigo criar um time alinhado para que o time tenha mais competência para fazer isso, e eventualmente, se não é no time externo, como é que eu me aproximo de outros, crio meus times externos, né? Os meus ecossistemas, e ataco o mercado e ofereço propostas de valor para os meus clientes de uma forma mais completa, alinhando oportunidades, alinhando ativos para conseguir atacar o mercado. Isso para mim é mais eficiente, isso para mim cria mais impacto, e a gente tem muito claro aqui a crença que é eu prefiro ter uma parte de alguma coisa grande do que o todo de uma coisa pequena, né? Perfeito. Então, cara, assim, a gente divide para crescer e acredita que essa é a melhor forma de fazer, e tomara que a gente continue fazendo isso cada vez mais. Boa, vou pegar o gancho aqui numa coisa que você falou. Eu também concordo que não existe super-herói, né? Quem ganha é o time, não é um único jogador. Mas muitas vezes quando a empresa é pequena, está começando, infelizmente você tem que ser o super-herói até você conseguir trazer o time, né? Você tem que acabar sendo o que faz tudo ali, até para que você consiga tirar da inércia. Eu digo muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes têm uma ideia e já quer trazer todo mundo. Às vezes até irresponsabilidade, porque se você não validou minimamente aquilo, você começar a prometer mundos e fundos para todo mundo sem entender se aquilo faz sentido ou não. Então, eu acho que na jornada, em algum momento, até aquela ideia sair da sua cabeça e você começar a materializar. E aí essa jornada, né, esse sprint inicial, tirar da inércia do empreendedor é muito desafiador. O que a gente pensa aqui, inclusive o Digitaliza aí, que a nossa plataforma tem um pouco isso, né, de trazer as soluções que podem ajudar. Pegando toda a sua experiência, desde lá de trás até hoje em dia, nos diversos papéis que você tem, de conselheiro, de executor. Se você fosse trazer num aprendizado metodologias e tecnologias, né, que tem tudo a ver com a nossa pauta do Digitaliza aí, que você acredita que são para você indiscutíveis, que ou te ajudaram em algum momento ou que te ajudam agora, o que você traria? Cara, assim, não tem nenhuma dúvida que a metodologia mais poderosa que a gente tem hoje é essa de criar os alinhamentos verdadeiros com as pessoas, tá? Mas assim, o que acontece que eu vejo muito acontecer? O cara cria fases bonitas. Agora a gente estava da manhã num curso lá. Nós temos que estimular o senso de dono das pessoas. A cultura senso de dono, ela é uma cultura bacana, só que se ela não tiver processos rituais verdadeiros para que aquilo se transforme, é que não vai acontecer. Então, se eu não criar os incentivos corretos para as pessoas, elas não vão percorrer aquela coisa. Se eu não alinhar se eu quero que ele seja dono, eu tenho que criar realmente alinhamentos de dono para que ele possa transparência, alinhamento, propósito, visão, alinhamento de benefícios, se o cara dá certo, de prejuízo se der errado, para que ele realmente vista aquela cultura de uma forma verdadeira e ele pratique, ele possa estar inserido num ambiente que faz isso. Então a coisa que eu mais vejo acontecer é as pessoas e as empresas, elas criam frases bonitas e ponto. E acho que colocando na camiseta ou escrevendo na parede aquilo vai acontecer. Então eu aprendi a falar assim, para a cultura descer, ela tem que ser apoiada por processos e rituais. Tá? Então tudo aquilo que eu quero que aconteça, cliente no centro, isso é uma coisa bonita, beleza, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Eu vou medir através de NPS todos os momentos, o máximo possível vou medir a satisfação dos meus clientes, e eu vou começar todas as nossas reuniões e momentos de time com esse tema em primeiro lugar. Então eu não vou falar de receita, não vou falar de resultado, eu vou falar de cliente em primeiro lugar, porque esta é a coisa mais importante, não porque eu sou legal com os clientes, é porque os clientes é que vão gerar ao longo prazo da empresa. Então, a forma como a qual a gente tira aquelas nossas crenças e a gente cria processos rituais para que isso aconteça, para mim é fundamental para existir uma coerência em cima de valores. E quanto mais claros estão esses valores, mais liberdade o time pode ter para executar as suas coisas dentro de realidades que eu não tenho mais como prever, eu não tenho... A gente acredita muito hoje na gestão do imprevisível. A gente aprendeu a trabalhar em modelos de gestão com base em previsibilidade. Define um cenário planejamento estratégico, quebra em comandos táticos, distribui e controla. Esse é um modelo tradicional de gestão.
Eu não tenho mais o cenário, não consigo mais prever 6 meses. A gente está vendo agora todas as matérias que tu lê de CEOs, de resultados agora que as empresas acabaram de anunciar os seus resultados. Bom, o mercado está muito previsível, não sei o que vai acontecer, imprevisível é a palavra da moda. Então, eu preciso desenvolver uma gestão na imprevisibilidade. Uma gestão no imprevisível, ela precisa de reações rápidas. Reações rápidas precisam de um time com autonomia. Time com autonomia precisa de alinhamento para poder dar certo. Então, a gente sempre cuidou muito disso. Como é que a gente cria esse ambiente? Porque se isso está bem montado, quando o cara, dado que ele tá muito alinhado, quando ele vai para o campo, ele vai com mais liberdade. Ele não precisa de comando, ele não precisa de incentivo, não precisa de controle. Óbvio, controle sempre tem continuidade, mas com uma intensidade muito menor. E ele tem mais capacidade de reagir às coisas que se apresentam. E essa, para mim, é uma característica muito forte e uma necessidade muito forte nesse momento. É como é que eu crio times que reajam rápido. Para isso, eles têm que ter autonomia, para isso, eles têm que estar extremamente alinhados. Vou começar, então, como que tudo isso se constrói, porque eu acho que tudo que você falou é muito legal, acho que dá autonomia e tal, mas você precisa ter pessoas boas, né, dentro desse cenário, porque às vezes também você pode dar contexto que vai respaldar a autonomia e tal, se você não tem pessoas... Quando eu falo pessoas boas para aquela função naquele momento da sua empresa, porque também, às vezes você pode ter uma pessoa que é muito boa para a empresa de hoje, que não é boa para a empresa de amanhã e vice-versa. A gente conhece várias histórias de profissionais, até fundadores de grandes empresas que em algum momento lá na frente tiveram que mudar. Mas voltando assim... Cultura e autoridade, que eu acho que são duas coisas super importantes. Quando eu penso um novo negócio, eu também empreendedor, menos coisa que você já fez, mas quando eu começo um negócio novo, e o Morse foi assim, o Digitaliza aí foi assim, eu falei, cara, eu preciso pensar o seguinte, como que eu vou criar autoridade para isso? Porque com autoridade você começa a trazer gente boa, e aí com gente boa tudo funciona, e como você começa a moldar a cultura. Então, começando por cultura, você acha que cultura, como que é feita a cultura? Um dia você fala assim, eu vou montar uma empresa, ou vou redesenhar minha empresa, eu vou montar a cultura a cultura é montada na linha do tempo, é coparticipação, você se inspira em terceiros. Como uma empresa começa a essência, o básico da cultura? Eu já ouvi algumas coisas e eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Cara, apesar de eu ter participado aí de umas, acho que são umas 10, 12 construções aí, não sei se eu sei essa resposta exatamente. Assim, de um playbook... talvez seja uma coisa um pouco mais intuitiva, mas de novo, assim, como é que começa um negócio, cara? Pô, assim, existe uma oportunidade no mercado de entender, e eu acho que eu tenho... Existe uma dor no mercado que está posta, e eu acho que eu tenho alguma condição de aportar uma solução diferente do que o mercado tem, porque senão é uma coisa que eu vou ter que brigar por preço. Para fazer aquilo. Dentro dessa coisa que está posta, eu tenho algumas habilidades aqui, tem outras que eu não tenho e quem é que pode me complementar. E eu acho que aí eu estou contigo que tem que ser muito pequeno, tem que ser rápido, tem que ser meio que atacante, zagueiro, tem que meio que fazer aquele negócio. Só que outras... E cara, eu acho que é difícil começar sozinho, assim, ó. Se o cara tem mesmo um plano de fazer... Isso é minimamente relevante, não sei. E aí tu tem que ter uma crença, e eu acho que é isso que a gente tem, uma crença genuína de que eu preciso desse cara ao meu lado, tá? Eu preciso empreender com ele, desde o primeiro momento cara, quem vai empreender comigo nesse negócio, não é quem vai empreender para mim ou trabalhar para mim. Sim. Isso, cara, tem que ser verdadeiro, assim, por isso, assim, especialmente depois de ter ido passar o tempo no Vale do Silício, cara, ficou claro que eu não tenho como fazer nada sozinho, relevante, assim, eu preciso genuinamente de gente ao meu lado que me complemente, eu quero saber quais são as minhas virtudes, quais são as minhas falhas e quem é que pode suprir as minhas falhas. Eu não quero, supondo que seja igual a mim, não quero empreender contigo, porque, cara, a gente tem habilidade complementar, eu quero, as mesmas, então a gente vai sobrepor. Eu quero que seja diferente de mim, mas eu quero que a gente esteja alinhado no sonho, no propósito e nos valores. Então lá que, cara, agora aqui a gente vai se matar nesse meio caminho. E aí, quanto mais a gente consegue estabelecer uma relação de confiança e as pessoas percebem que eu preciso de ti e para chegar lá, que é o nosso sonho, mais liberdade a gente tem de se criticar um ao outro. E, cara, a crítica é a base hoje para o cara conseguir evoluir no mercado. Assim, no mundo que evolui muito rápido, eu preciso evoluir rápido. Para eu evoluir rápido, eu preciso da crítica. E a crítica eu só vou ter de alguém que eu confio, que confia em mim. Sim, porque tem esse canal aberto, né? Porque, cara, se eu acho que tu quer o meu mal, que é o meu bem, tu quer se proteger e tu me critica, eu te devolvo uma paulada. Sim. Se eu sei que tu quer o meu bem, eu falei, porra, obrigado, cara, Johnny, deixa eu pensar sobre esse negócio aqui, porque... Então, isso está muito difícil conseguir no mercado, porque assim, à medida que tu vai subindo na empresa, tu vai ficando mais poderoso, tu vai tendo mais influência sobre a vida das pessoas e as pessoas querem cada vez mais se proteger. Para se proteger, elas querem
não vão te confrontar. Sim. E ao não te confrontar, tu começa a viver isolado, acreditando que aquela tua verdade é a melhor verdade de todas, e tu começa a, cara, isso não é possível, não vai. Então e se o cara me critica e ele tem medo que na crítica eu demita ele, cara, então eu acabei que me travei me castelei aqui e parei de me limitar. Então, sei lá, tô dando umas viagens bem loucas aqui, mas é legal porque eu acho que traz tentando somar aqui, é uma pergunta que eu gosto, porque eu acho que assim, uma empresa que não tem cultura, que ela não tem essência, o poder de ela de atrair, eu acho que assim, uma empresa é um ecossistema que ela precisa atrair, né? Você falou de ecossistema. Tem que atrair colaborador, tem que atrair parceiro, tem que atrair cliente, acho que tem que atrair. Se você não tem poder de atração, você não consegue. Eu na minha jornada empreendedora sempre fui muito ousado no sentido de a empresa desse tamaninho tentando fazer parceria com multinacional, empresa grande e tal. Qual que é essa relação? E assim, pegando até um pouco do que você falou, se eu fosse pensar hoje como cultura, eu queria saber se você concorda. Eu acho que assim, é meio ovo e galinha, né? Quando você pensa empreendedor e empresa, da onde vem a cultura. Você dizer que de repente cultura é uma coisa que o empreendedor começa ensinando a empresa, porque uma empresa começa de uma pessoa, mas que depois ele tem que parar para entender que ele vai aprender, porque a empresa começa a ter vida própria. Então daqui a pouco você, enquanto empreendedor, você fala, olha, eu acredito que tem que ser assim. Aí você ensina a empresa a ter a cultura. Daqui a pouco chegam pessoas e vão moldando. Daqui a pouco você tem que parar e falar assim, olha, deixa eu aprender então qual é a cultura da própria empresa que eu fundei, porque ela foi se moldando na linha do tempo. Você enxergaria alguma coisa nesse caminho? Eu acho que a cultura no início é um pouco da forma como a gente atua no nosso dia a dia. Uma empresa pequena, ela acaba que são os caras que mais influenciam como é que eles praticam. Na medida que a empresa começa a ficar maior, essa cultura que está meio que natural do nosso dia a dia, ela tem que começar a ir para processos e para rituais para que isso de fato comece a pautar. E por que é tão importante, eu acho, que ter essa cultura? Porque, cara, se tu não tem a cultura, esses valores, a cultura, o propósito, as coisas bem alinhadas, quando as pessoas que trabalham conosco, que se depararem com uma situação, elas não vão saber o que fazer. Porque elas não sabem de que forma elas têm que reagir àquela situação, porque elas não têm a perspectiva correta para fazer aquilo. Então, quanto mais... o que é tão importante fazer o alinhamento, se a cultura está dentro disso? Porque quanto mais alinhamento, mais autonomia eu posso dar. Porque o cara, quando se deparar com um contexto, com uma situação, ele tem o contexto para decidir sobre aquilo. E isso faz com que eu possa ter uma empresa com menos regras. Né? Uma empresa que estabelece, cara, a cultura, o alinhamento, os objetivos, os OKRs, os valores, que ensina as pessoas mais ou menos a tomar risco e que vai dando liberdade para as pessoas, mais autonomia, na medida que elas vão ganhando mais alinhamento e mais confiança. E tem a responsabilidade, que é uma coisa muito importante. Falou, cara, se tu não tem um time que tem responsabilidade, tu tem que estar lá em cima do cara. Então, a falta de cultura, a falta do alinhamento, ela me prejudica, porque se as pessoas não estão alinhadas, não têm responsabilidade para ter autonomia, eu tenho que estar em cima deles. E aí acaba que o cara começa a gastar todo o tempo dele cobrando o time, controlando o time. Quanto mais cresce a empresa, mais emburacado ele fica na situação e menos ele faz o que ele fazia para levar a empresa naquele momento. Então, na medida que eu vou criando esses processos de alinhamento, eu vou liberando mais o meu time e eu vou me liberando para poder fazer coisas que atacam o mercado, que vem oportunidades, que vem transformações. Então, para mim, a cultura é... eu prefiro gastar um tempo importante nesses alinhamentos e depois deixar o time mais livre do que não fazer o alinhamento e ter que ficar todo o tempo acompanhando e controlando o time para ver o que ele está fazendo, se está fazendo, porque não tem necessariamente nem o incentivo para poder fazer aquilo acontecer. E aí, só para pegar um pouco do gancho da tua pergunta anterior... E aí a gente começa realmente fazendo, atacando e defendendo e fazendo, mas à medida que a empresa começa a se estruturar, a gente tem aquela, para mim, que é uma das grandes maravilhas, assim, quando tu traz uma pessoa para fazer uma função que tu fazia e aquele cara é melhor do que tu naquela função. Perfeito. Parece que, porra, dá um alívio, assim, cara, olha, e aí tu te encanta naquela maravilha, naquela mágica que o cara traz, naquele encantamento, e tu vai cada vez mais te especializando naquilo que tu é bom, porque tem algum lugar que a gente é muito bom, né? E no início tu tem que meio que fazer tudo, mas tu sabe que, cara, eu pego a lateral aqui, esquerda, direita e a zaga, mas, cara, eu sei que eu sou bom aqui, entendeu? Então, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou trazer um cara para suprir a minha maior falha, numa coisa que é relevante para a empresa. Quase que uma relação. O que é muito importante para a gente, que a gente faz mal, é essa que deveria ser a primeira peça a ser ocupada. E na medida que tu vai trazendo esses caras, entendendo que quanto mais gente boa tiver ao teu lado, mais o teu ativo cresce, cara, aquilo meio que vira uma mágica. Mas eu tô contigo que tem que ser desejado. Por isso, assim, o cara tem que sentir que é genuíno para ele. Eu não quero
ter uma empresa onde o sucesso das pessoas depende da minha competência. Eu quero que os caras decidam, eles venham aqui porque eles entenderam a oportunidade de estar aqui, que eles tomem o risco de estar aqui e que eles tenham o benefício de estar aqui também. Então, o caminho do cara, teoricamente, tem que ser um caminho infinito. Não sou eu que vou determinar se o cara vai poder viajar com os filhos para Disney no final do ano ou não. Isso é a competência. Você está dando o ambiente para que ele possa se desenvolver. Tem que criar o contexto e dizer assim, cara, vamos se desafiar junto aqui. Se der certo, todo mundo vai. Se não der certo, ninguém vai. Mas nós estamos alinhados com esse processo. A gente está falando aqui de autonomia e contexto, que eu acho que realmente para você funciona um muito bem junto com o outro. Eu estava até acompanhando aqui uma aula que você estava dando antes e dizendo quanto mais contexto você dá, mais autonomia. Mas eu queria trazer um ponto adicional aqui, que é o seguinte: você chegar numa empresa hoje e for olhar quem tem mais autonomia, você pode pensar que é o nível hierárquico, mas não necessariamente. Normalmente, quem tem mais autonomia é quem está mais tempo na casa. Você pensar um vice-presidente recém-chegado, às vezes ele vai ter menos autonomia do que um coordenador que está na empresa há 20 anos, porque ele já sabe como funciona, as pessoas sabem que ele sabe como funciona e tal, e por mais que quando você olha de baixo para cima, você vê o vice-presidente como uma entidade lá em cima, ele reporta para alguém que reporta para alguém. E eu acho que uma coisa que eu tenho muita preocupação nas minhas empresas é o onboarding. Eu acho que quanto mais eficiente o onboard, mais a pessoa vai se sentir apta, e não só ela, os outros vão respeitar. Porque às vezes o que acontece também, a pessoa chega com muita vontade de querer fazer alguma coisa, o onboard às vezes não é bem feito, aí a pessoa vai errar uma, errar duas vezes, e aí se a cultura da empresa ainda não está preparada para o erro, começam a ficar aquela história, pô, o cara, né, e aí ele começa a ser repelido pelos demais. Fala, pô, esse cara aí não sabe o básico, ele não entendeu o contexto e tal, e aí ele chega com uma posição hierárquica, mas sem autoridade para executar. Como é que você vê a questão do onboarding para encaixar com esses pontos que você comentou? Então, eu acho que existem dois modelos que fazem sentido nas organizações, né? O modelo de comando e controle com baixa autonomia e baixo alinhamento, e o cara tem que estar lá, executa o processo que eu mandei. Esse modelo funciona, ele gera eficiência em cima de um processo, e ele é muito bom para empresas que estão em ambientes que não mudam, né? Onde eu sei o que tem que fazer, só vai lá e executa o que eu mandei e acabou. E que você não pode errar também, sei lá, uma companhia aérea, avião. Exato. Não dá para o cara inventar uma nova forma de pousar o avião. Perfeito. Que tu até pode fazer, mas tu vai ter que testar aquilo num outro ambiente, não pode executar aquilo numa operação convencional. Né? Sala, centro cirúrgico, não vou inventar como é que eu costuro um coração, tem que executar. Acho que a gente lê o mesmo livro, hein? Só que na medida que eu estou, cada vez menos a gente encontra ambientes que eu tenho alta previsibilidade, que eu sei o que vai acontecer, cada vez mais são ambientes mais incertos, que mudam mais rápido e que a tecnologia transforma. Então cada vez mais eu encontro essa nova realidade. Para isso eu preciso ir no tempo. Né? O cara entra no comando e controle, porque ele não tem autonomia, nem pode ter autonomia, porque ele não sabe. Mas à medida que eu faço um bom onboarding com ele, eu já libero um pedaço da autonomia, porque tu já entendeu um pouco mais como é que funciona. E na medida que ele vai ficando mais tempo comigo, que ele vai escalando o processo, que ele está alinhado com os benefícios e os resultados, e que ele vai mostrando, vai ganhando confiança da empresa, ele vai tendo mais e mais e mais autonomia para que ele tenha alinhamento, para que ele tenha mais e mais. Então, eu acho que o desafio do gestor, do líder, do empresa, é como é que eu crio uma condição permanente de evolução de alinhamento para que eu consiga criar nas pessoas cada vez mais autonomia, para que elas tenham mais agilidade e reajam mais rápido ao que eu se apresenta no mercado. Eu gosto muito, o Janot, esses dias falou pra gente aqui, o Pedro Janot, um cara sensacional, por sinal, ele contou no início da Azul, eu falei, não tinha como eu escrever todos os processos da Azul, o que acontecia em cada situação, porque eu demoraria uma vida para ser feito. Então o que eu fiz? Eu gastei muito tempo com os nossos times alinhando os nossos valores, para que quando eles se deparassem com alguma situação, eles reagissem com base nos valores estabelecidos. Então tinha uma lá que vou chutar aqui, encantar cliente. Aí um dia o avião não pôde levantar, deu algum problema, os caras tiveram que desembarcar na aeronave, com os passageiros meio bravos. O comandante foi lá no restaurante do aeroporto, comprou não sei quantos salgadinhos e Coca-Cola e distribuiu eles mesmos, fizeram serviço de bordo lá fora, porque encantaram. Não pagou do bolso. E depois, obviamente, deve ter pego, mas tinha certeza mas ele teve a condição da autonomia para tomar, porque ele estava muito amparado em cima dos valores. Óbvio que ele não decidiu gastar $1 milhão ali naquela. Ele falou, vou gastar 3, 4 mil reais aqui para fazer, sei lá, se é tanto, para encantar os nossos. E olha o impacto que isso gera no tempo, porque uma coisa que eu estava falando ontem com um cara de uma investida nossa, esqueci de falar, a Conta Simples é uma outra investida nossa, que é uma plataforma, é um banco digital para PJ. Enfim, o Rodrigo é um cara fantástico. Então,
As pessoas estão abertas, isso eu estava vendo num estudo, o cliente está aberto a experimentar o novo e ele entende que o pequeno entende mais as suas dores do que o grande. Perfeito. Então a gente está aberto a experimentar um banco digital novo, a gente está aberto a uma solução nova, mesmo que seja pequeno, não tem aquela... porque a gente acha que eles vão nos encantar mais do que o tradicional. Só que quando a gente começa um negócio, a gente... existem muitas... O empreendedor novo ele não tem muito medo de testar, né? Ele quer testar rápido e evoluir com muita intensidade. Ele não quer lançar perfeito, ele quer lançar rápido e evoluir. E o cliente meio que está aberto a isso. Tem uma licença poética para o cara cometer alguns erros. Mas a forma como a qual eu reajo, a empresa reage àquele problema, é uma oportunidade de encantar o cliente ainda mais. Então assim, porra, Johnny, realmente errei, cara, pô, vem aqui, deixa eu te contar. E aí eu te encanto tanto na solução, ele fala assim, porra, cara, foi quase bom no final, né? Aquele erro gerou quase uma sensação boa. Mas eu estou muito preocupado com a forma que eu te encanto ou que eu resolvo o meu problema para mostrar um comprometimento. Então, essas empresas muito novas que estão testando muitas ferramentas, se elas conseguem ter esse processo de solução muito agradável, assim, ela tem até uma liberdade para experimentar. Porque eu falo assim, qual é o erro que a gente não pode cometer? É o erro que nos mata. Né? Esse é o erro que nos tira do jogo. Então, se eu ao cometer erros eu saio do mercado, eu nunca vou poder experimentar uma coisa nova. Eu tenho que ser conservador e eu não posso testar os meus limites, por consequência não vou poder ser inovador. O cara, para inovar, isso eu aprendi com um cara do Google, ele falou assim, eu tenho que criar uma rede de segurança aqui embaixo. Porque se eu fizer um malabarismo e cair, eu não caio no chão. Se eu cair no chão, eu morro. Eu caio numa rede que me protege. Então, se eu tenho um super de um processo de atendimento de uma contingência em problema que o cara sai quase mais feliz do que quando entrou, pelo menos sai neutro em relação ao que entrou, eu posso experimentar mais coisas. Com isso, eu posso evoluir mais rápido. Eu tendo encantar os clientes, né, com mais intensidade. E esse da rede de proteção legal, uma vez eu li um texto, você estava falando, eu lembrei agora do nada, não estava nem na pauta aqui pra gente falar hoje, mas que ele falava, comece fazendo uma cagada. E aí o cagado, obviamente, ele botar aqui, a gente fala, porque pode falar, mas... Porque ele dizia o seguinte, a probabilidade de você, num negócio novo, ser lembrado, se você começar errando e contornar esse erro de uma forma é maior. Então, a provocação do texto era para você, eventualmente, até errar de propósito. Comece fazendo alguma coisa errada, porque o cliente vai lembrar. E eu não acho que é esse o ponto aqui. Ele queria trazer também muito mais no contexto de provocação. Mas essa rede, né? Se você fala pro seu time, vai, que eu dou a retaguarda... E na retaguarda tenha certeza, porque muitas vezes as pessoas, e aí isso foi um papo que a gente já teve, muitas empresas falam, não, mas a gente tem que errar, tal, não sei o quê. Mas a empresa está sempre lá, né? Disposta a errar e ela vai evoluindo. Mas às vezes o profissional tem medo que o erro pode prejudicar ele enquanto pessoa física e amanhã ou depois ele não está naquela empresa que contornou o erro, evoluiu e ele ficou queimado. Porque o cliente vai falar assim, pô, o Pedro veio aqui, prometeu um negócio aqui de outro planeta, não entregou nada, me fudeu aqui no meu negócio e tal. Agora a empresa até se reorganizou, virou unicórnio e tal, mas o Pedro saiu lá com um stamp ali de que, pô, ele prometeu que não poderia entregar. Então, acho que quando a empresa fala que ela está aberta à cultura do erro, ela tem que dizer para o colaborador o seguinte, você está botando seu nome em jogo, vai tranquilo, que se você tropeçar, por isso eu achei legal o que você falou, né, dessa rede. Eu acho que a rede é para a empresa, é para o cliente, para também você não deixar o cliente na mão, mas a pessoa que está indo dar a cara a tapa, ela precisa saber que ela também não vai se prejudicar. Né? Tem uma pesquisa de Harvard que fala que o sofrimento com o erro numa empresa é maior do que a alegria com o acerto. Perfeito. E o segundo o cara, quando ele erra, ele tem medo de demissão. Se ele acerta, talvez ele ganhe mais um salário. Então, o cara que inova numa empresa... ele é meio louco. Porque racionalmente o risco-retorno não fecha. Não, o certo é não fazer nada. Entendeu? Então por isso que a gente fala muito que os incentivos eles estão muito ligados. Assim, se tu quer uma empresa inovadora, os incentivos são fundamentais. E a gente tem uma lógica aqui, é o seguinte, qualquer coisa que eu vá fazer diferente, não convencional, eu tenho que fazer 4 perguntas primeiro. Isso tu quer fazer está alinhado com o propósito? Isso tu quer fazer, qual é o potencial? Até onde pode nos levar? Qual é a probabilidade de dar certo? E qual é o tamanho da perda se der errado? Tá? Não fazer nada parece que é uma coisa segura, mas se a gente está num mundo que os ciclos são cada vez mais curtos, não fazer nada me prende num processo que vai ser obsoleto daqui a pouco tempo. É igual você não investir seu dinheiro com a inflação, né? Aquele dinheiro na linha do tempo ele está perdendo mesmo. Tu vai, eu não sei se tu vai morrer daqui a 3, 4, 5, 10 anos, mas em algum momento do tempo tu vai morrer e esse tempo está cada vez mais curto. Então a gente tem a falsa sensação de que quando a gente não faz nada, a gente está indo para um caminho de segurança.
E na verdade a gente está correndo o risco de se tornar obsoleto, que na minha perspectiva é o erro que nos mata. Então eu prefiro assumir pequenos erros, entendendo que aqueles pequenos erros, que são essas pequenas perdas potenciais, eu vou estar cometendo elas dado uma experiência em um teste de fazer alguma coisa que compense aquele erro, no nível, alinhado com o meu propósito, tem um bom potencial e que eu aceite aquela perda, do que eu ficar parado. Só que a gente, quando vai fazer um projeto novo numa empresa, de uma transformação especialmente, a gente é muito bom nas empresas para fazer ganho incremental. A gente faz muito bem isso. A gente é muito ruim para fazer transformação. Porque a transformação ela é fazer diferente um processo. E isso, o erro está ali. Tá? Eu posso cometer o erro. Pô, eu tenho empresa que não, vamos comemorar o erro, o dia do erro. Eu vou um idiota comemorar o erro. Eu nunca vou comemorar um erro, porque é uma merda. Mas o erro faz. Mas também não vou sofrer com ele. Assim, vou sofrer um pouquinho, mas não vou fazer um grande drama naquilo ali. Se aquele erro foi cometido dentro de um. Que não chamo nem erro, assim. Se foi uma perda cometida dentro de uma estratégia de validar uma hipótese que tinha um bom potencial, uma boa probabilidade e uma perda aceitável para dar errado. É que nem assim, pô, eu vou comprar a Petrobras agora. A Petrobras está a 20, eu acho que ela vai a 24, vai subir 20%. E eu aceito que se perder R$1, perder 5% dela, que ia bater de 19. Então, assim, se eu comprar a Petrobras agora, que eu não sei o que vai acontecer, mas dada a minha estratégia, parece que ela vai para 24, eu estou tentando ter um ganho de 4 com uma perda de 1. Né? Se, porventura, ela perde, ela vai a 19 e eu vendo, deu certo a minha estratégia. Que era tentar ganhar 4 com uma perda de 1. Se ela bate 18, aí eu errei a estratégia. Então, sempre que eu defino uma experiência dentro de um critério pré-estabelecido e eu executo e eu cumpro aquele processo, tá tudo certo. Eu aceitei perder 1, eu tinha 1 para perder e eu entendi que perder 1 para ganhar 4 fazia sentido. Vou terminar aquela operação, eu vou ver por que deu errado, vou recalibrar a minha estratégia para tentar fazer na próxima vez. E normalmente eu vou fazer isso com vários ativos, não vou fazer isso com 100% do meu dinheiro na Petrobras. Eu vou fazer com Petro, Vale, Banco do Brasil e Ambev para diversificar o meu risco em cima daqueles negócios. Para mim essa é a gestão moderna hoje. Eu não tenho mais certeza do que vai acontecer, eu não tenho mais a mesma base de previsibilidade, eu não tenho mais a mesma confiança para fazer meus business plans ou planejamento estratégico. Logo, eu tenho que experimentar mais. Quanto mais rápido eu experimentar, menor é o meu custo, menor é o meu risco. Logo, eu posso experimentar mais. Quanto mais rápido eu experimentar, mais eu aprendo. Quanto mais aprender, mais eu evoluo. Então, eu vou fazer vários microprojetos aqui, vou diversificar o meu risco e o importante é que no saldo a gente mais acerta tudo que erra. Óbvio que, o Johnny veio lá e tem 10 projetos, 10 deu errado. Eu falei, tu é no mínimo azarado, então eu não quero mais. Então, não testa mais, porque, todas as hipóteses estão erradas. Então, eu quero gente que teste, que valide hipótese de uma forma competente. Mas para mim, e aí isso passa bem natural, entendeu? Isso não quer dizer que eu vou comemorar, perdi, mas cara, beleza, perdi, vamos embora. Foi dentro do contexto previsto, tá? E eu prefiro essas pequenas perdas do que ficar fora do mercado e perder o meu negócio. Você comparou com ações aqui, né? Você compra uma ação, imaginando que ela vai lá na frente, aí ela vai diminuir e tal. E eu acho que o conceito de stop loss é muito claro para ação, principalmente quando você opera mercado derivativo, enfim, que às vezes você tem que até botar mais dinheiro na mesa e tal, é uma matemática pura. Indo para o mundo das empresas, o custo de oportunidade muitas vezes não é só dinheiro, é tempo, é você fazer outras iniciativas, como você mesmo comentou. E quando você vai e provoca as pessoas para fazerem coisas diferentes, muitas vezes aí não dá certo, você tem que pausar, às vezes não fica claro. E você chegar para alguém que está lá batalhando para construir alguma coisa e falar, então, vamos desligar a sua iniciativa. Às vezes não é nem desligar a pessoa, é desligar a iniciativa, a pessoa se sente frustrada, dizendo, mas ninguém me avisou antes e tal. A gente estava aqui organizando a pauta, eu te mandei lá o conceito do OKR, né? Quando a gente fala de OKR, que é até uma metodologia bem conhecida, todo mundo mira alto. Então assim, olha, a gente vai fazer uma iniciativa agora, a gente vai lançar aqui o nosso podcast em vídeo, a nossa meta é ter não sei quantos milhões de views. Legal. É uma meta ousada. Talvez ela chegue daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente vai continuar batalhando para ela. Mas em algum momento você fala assim, não está valendo a pena. O tempo que eu estou perdendo aqui, o investimento que eu estou perdendo aqui para gravar, para produzir, para editar, para colocar no ar, se em X tempo não tiver minimamente X views ou minimamente X engajamentos, não vai fazer sentido, eu vou descontinuar. Perfeito. Só que se você não alinha com a equipe antes, daqui a pouco tá todo mundo indo lá e fala assim, galera, encerrou. Mas como assim, João? Você não falou que o mínimo... Então, a provocação do OKR é sempre quando você traz um time e bota uma meta alta, fala assim, galera, mas vamos combinar? Quando que a gente pausa? Perfeito. Porque senão você mira só o sonho grande e de repente tira da tomada. Como é que você enxerga isso? Não, eu acho perfeito. Assim, é que, de novo, assim, se isso determina o custo de oportunidade aceitável para aquele negócio, tu consegue ser muito mais agressivo para fazer
as experiências. Se tu não tem isso pré-definido e tu começa, quanto maior for a perda do teu experimento, menos tu vai fazer. Por exemplo, a perda, uma frustração num time, mas cada vez que interrompe um projeto é uma catástrofe, porque não sei, logo vou fazer menos experimentos, porque me custou muito caro, mesmo que não seja tempo de, pode ser clima, de energia. Exato. Então, a gente entender que a gente tá em busca de um propósito. Para a gente chegar lá, a gente sabe quais são os objetivos que tem que ser perseguido. A gente sabe que esses objetivos, a gente tem hoje um caminho para endereçar eles em cima de processos estabelecidos, que eu tenho que ficar mais e mais olhando para como eu ganho eficiência em cima daquele processo, mas só olhar processo não basta, porque estão surgindo tantos novos processos ao mesmo tempo, que eu tenho que ter a tal da ambidestria para tentar buscar novas formas de resolver aquele problema. Então não é só escalar aquela forma, é escalar aquela forma então ficou mais complexo, e repensar outras formas de resolver aquele negócio também. E aí, aqueles experimentos que eu vou fazer, eu só vou poder fazer eles com grande quantidade se o meu custo do experimento for muito baixo. Então, quanto mais claro tiver essas métricas para a empresa, o cara montou uma posição de Petro, cara. O teu stop loss era bateu stop acabou, cara. Agora interrompemos essa operação, vamos refletir sobre o que deu certo e deu errado ali e vamos entender se a gente está disposto a refazer aquele experimento em cima de novas hipóteses ou em cima de novos aprendizados que aumentem a minha chance. Mas eu não tenho o compromisso de continuar, de fazer de novo, né? Porque eu estou olhando sempre para como é que eu coloco a minha energia em coisas que, né, aliás, com o meu propósito, que tem um maior potencial de dar certo, que tem um maior potencial de retorno e que tem perdas aceitáveis. E essa capacidade de... Tem uma brincadeira que é assim, tu tem... Tu pega lá não sei se vale para todos aqui, mas é um pouco da nossa perspectiva. Eu tenho 3 oportunidades. Há uma oportunidade de que eu tenho 20% de chance de ganhar 10 mil reais. Eu tenho uma oportunidade de 50% de chance de ganhar 5 mil reais ou 80% de chance de ganhar 2 mil reais. Na minha cabeça, o empreendedor, ele pega 80% de ganhar 2 mil. Porque esta é a oportunidade mais óbvia. Essa é a gazela manca que a gente falava na XP, não sei se que se eu tenho 100 gazelas correndo aqui, qual que eu vou pegar? A mais lenta, porque é a mais fácil eu pegar. Depois eu pego a penúltima, depois eu não quero pegar a mais rápida, a mais difícil. Então eu pego essa aqui, fico mais forte, vou pegar. Então, o jogador, para mim, é aquele cara que tem 20% de pegar. E isso acontece muito. Uma coisa que eu vejo no Brasil para mim, criar uma empresa, um processo, um serviço, um produto, ele está baseado em eu tenho uma hipótese, eu quero validar aquela hipótese em cima de um produto. Uma vez que eu tenho o produto, eu vou criar um negócio, tentar ver como é que fica o negócio e depois eu vou escalar. As pessoas acham que quando criam um produto, elas têm um negócio. E elas saem de peito aberto largam tudo e vão... Porque assim, criar um negócio é tão ou mais complexo do que criar o produto. Sim. Né? Então é uma outra fase, é uma outra complexidade. Eu tenho que olhar aquilo com tanta atenção quanto eu olhava. Mas no Brasil a gente olha muito para o produto e olha muito pouco para as unit economics. A gente viveu uma época aqui de mais abundância de capital, onde os VCs estavam financiando essas dá para você ser produto para sempre, você não precisa nem virar negócio. Essas buscas aqui, mas eu acho que buscando uma racionalidade, essas coisas são tão importantes quanto. Então, desenvolver essa habilidade de criar os negócios, e isso passa por time, equipe, alinhamento, visão, CAC, LTV, etc. São importantes para a gente ter sucesso. Queria ir para um outro tema aqui, que é educação. Eu acho que assim, a educação per si é um negócio, mas ele ajuda vários outros negócios. Acho que a trajetória da XP e da Startse, e até queria saber se você já levou isso para outros negócios que você é muito pautado em educação. Você educa da porta para dentro, da porta para fora, e através da educação você gera negócio. Só que isso também chegou a um extremo que agora, pelo menos eu abro meu YouTube, eu não consigo assistir um vídeo no YouTube sem aparecer alguém querendo me vender um curso, dizendo que eu vou ficar milionário, que eu vou ganhar dinheiro sem fazer nada e tal. Mas, de certa forma, ficou claro e evidente que educação gera autoridade, autoridade gera negócios. Como é que você enxerga isso e sendo um dos repercussores, porque lá atrás, antes de começar a pipocar isso de fórmula de lançamento, todo mundo usando, vocês já faziam isso, e esse eu acho que é o segundo negócio, né, pelo menos que eu sei, a Startse, que foi muito pautado nisso. Queria a sua visão sobre o assunto. Toda empresa, na minha visão, tem empresa que quer chegar, acho que no B2B também, mas no B2C principalmente, ela para ter sucesso, ela precisa de influência, autoridade e alcance. Perfeito. Né? Eu preciso chegar no maior número de pessoas possíveis, eu preciso chegar sendo autoridade para que eu consiga influenciar aquela pessoa naquela direção. E o conteúdo ele virou muito estratégico para isso, né? Então o conteúdo chega em muita gente com muita facilidade, não a todos, né? As empresas do mercado financeiro estão comprando seus grupos de mídia e tudo mais.
E quanto mais eu chego em pessoas, mais né, hoje com a tecnologia, mais eu entendo seus comportamentos, mais eu consigo me relacionar com elas e mais eu consigo influenciar elas para algum lugar que eu queira. Então, o limite entre o conteúdo e a educação e a venda do produto, ele tende a ficar para mim cada vez menos claro. No mundo onde os custos de aquisição estão crescendo cada vez mais, né? Tu tem duas grandes plataformas que é Google e Facebook, que estão sendo cada vez mais ocupadas com custo de aquisição crescente, tu tem que buscar alternativas para conseguir fazer isso. E mais, se os ciclos mudam muito rápido, eu conseguir dominar essas transformações e mostrar para as pessoas o benefício do meu produto, através do conteúdo de educação, isso fica muito fácil. Eu mostro para o cara uma oportunidade. Então, a gente só vai mudar ou só vai comprar alguma coisa se isso pode gerar uma coisa boa para a gente ou pode nos tirar de um lugar ruim. E o conteúdo ele provoca isso. A educação ela solidifica essa crença para que o cara possa fazer a transação depois. Então, para a gente, a lógica da educação é inspira, capacita e conecta. Então, tá um pouco em cima disso. Para piorar ou para melhorar ainda mais essa situação, tudo que está ficando... quem tem o cliente tem o poder. Tá? Quem tem o cliente tem o poder. E tudo que vem depois da minha relação contigo é commodity. Eu criar uma corretora é uma commodity. Eu criar um serviço de... Tudo isso, tudo que está por... O valor está na tua confiança em mim e na minha capacidade de te influenciar, de te entender o que tu precisa e te influenciar para algum lugar que vai te colocar numa situação melhor, porque se não colocar tu não vai voltar. Então, eu acho que as empresas todas tendem a ser cada vez mais conteúdo e tendem a ser cada vez mais educação, porque é ali que está o valor. Né? Perfeito. Então, me parece meio que um caminho meio natural. A questão é como é que eu consigo te oferecer, e eu acho que essa é um grande diferencial, como é que eu consigo cada vez mais te entender, criar autoridade sobre ti, entregando coisas que tenham valor, no tempo certo, e saber como é que eu te trago para perto de mim no momento certo, que é primeiro eu te dou e depois porra, legal, Pedro, bacana, você fala, cara, deixa eu botar meu e-mail para receber mais esses conteúdos aqui da Morse, pô, legal, aí te entreguei mais conteúdos, mais informações, porra, cara, a Morse já me entregou um benefício sensacional aqui, já tô melhor, tá? Cara, ele me ofereceu aquele negócio ali que eu acho que pode fazer sentido. Puta, mas eu primeiro te entreguei muito, me envolvi muito contigo, mostrei relevância para ti e depois eu te pedi. O que é o grande erro das empresas de mídia hoje, principalmente? Elas querem te pedir antes de dar. E quando você só vai entrar na minha casa se você me pagar R$ 9,90 para ver meu conteúdo. Quando ela fez isso, ela perdeu a oportunidade de te trazer para dentro e te conhecer mais, te envolver mais, mostrar autoridade, para depois te oferecer alguma coisa. Então, eu perdi a capacidade de pegar o teu dado, a tua informação e me relacionar contigo, porque eu quis usar o meu modelo do passado de venda de revista e jornal presencial, que era, se você quer ler meu conteúdo, você tem que pagar. Até porque não tinha tanta alternativa. Não tinha alternativa, tinha 3. Se eu quisesse consumir, eu tinha que consumir. Então, quem não pagava não estava informado. Essa é uma mudança que as empresas elas já estão percebendo. Por exemplo, todos os unicórnios, o que eles têm em comum? Eles olham para o cliente e resolvem a partir do cliente. Uma empresa tradicional no passado... ela dizia como o cara ia consumir. Eu sou a revista, eu determino como você vai consumir. Eu sou a empresa de transportes, eu sou o banco, eu determino como você vai consumir. Agora que o custo de empreendedorismo caiu, a distribuição ficou muito barata, se eu não for... o cliente que passou a ter o comando. Ou você me entrega o conteúdo da forma que eu quero, ou eu não vou consumir o seu conteúdo. Eu vou consumir de outros 350 que estão colocando a mesma informação no mercado e que eu acesso aqui com um clique. Então, o poder saiu das empresas e foi para as pessoas. Falando agora de distribuição, né? Eu quero pegar também o case de vocês, voltando desde talvez lá de Ipiranga e passando agora, pegar o seu aprendizado somado. Não tem, né, o custo para distribuir conteúdo realmente diminuiu muito, mas ainda tem, né, para você entrar lá, tá, mas chega uma hora que o negócio começa a crescer e você precisa começar a ter mais alcance, como você mesmo falou, e as duas plataformas hoje que dominam, os algoritmos em algum momento jogam a seu favor para você ter. Eu acho que o mesmo jogo que a gente fala aqui, as plataformas fazem, né? Você lança ali um canal, alguma coisa, você começa a crescer, em algum momento alguém vai lá e segura nos algoritmos para você comprar e investir. E aí você tem canais alternativos. Quando eu vejo a história da XP, eu acho que a combinação do pilar educação, conteúdo para autoridade e canal de distribuição através dos escritórios e agentes autônomos criou uma máquina
você exponencializa pelos dois, né? Você exponencializa pelo canal, e aí você ainda bota o canal com o conteúdo que você dá na mão dele, e isso vira uma curva que a gente sabe o que aconteceu com a XP, no bom sentido, né? O quanto que cresceu e, de certa forma, o que vocês estão trazendo para a Startse. Você foi a pessoa responsável lá por montar essa rede, tá? Eu sei porque já pesquisei aqui do assunto. Eu queria saber o seguinte, primeiro, como que você enxerga hoje a estratégia de buscar canais alternativos e depois, já para você for formatando aqui, como que você bota esses dois ingredientes combinados, que eu acho que é quase que colocar mentos na Coca-Cola, você joga os dois ali e explode. Legal. Não, cara, essa pergunta é muito boa, assim. Eu acredito muito em canais alternativos. Eu acho que, assim, existe toda a lógica do dígito, da escala, não sei o que, realmente isso é muito bacana. Mas necessariamente tu pode ter a visão de tentar escalar, até porque cada vez mais a tecnologia aproxima o cliente do produto, do serviço, de uma forma cada vez mais simples. Então, um intermediário que ele vai ter desafios para agregar valor nesse meio do caminho. Então, para ele pegar um stake ali, ele vai ter que criar alguma coisa relevante que justifique aquele espaço dele ali. Seja uma curadoria, seja um financiamento, seja alguma coisa ele tem que oferecer naquele processo, mas ele está sendo cada vez mais esmagado pela tecnologia que elimina esses intermediários aqui no meio. Tá? Isso não quer dizer que a gente tenha criar negócios que não tenham tecnologia sejam ruins, muito pelo contrário. Eles só têm uma capacidade de escala diferente. Quando a gente combina, que eu acho que é o teu ponto, assim, a gente olha, tem uma operação na China, agora está fechada, mas a China é muito interessante para algumas coisas e muito dessas coisas, o New Retail, New Education, ele está no cross. Ele está no poder do cross, onde tu tem o digital com uma capacidade muito grande de fazer o impacto, né, a marca, o brand, o desejo, mas tu tem o sales, é como se fosse uma relação de marketing e sales lá para saber qual é a hora certa de entrar. E se eu consigo criar isso, o Tito, que é o fundador da Warner, fala muito do Robocop, né? Ele não quer eliminar o homem, ele quer tornar o homem mais poderoso, ele quer que o cyber crie poder no cara e crie mais eficiência e consiga reduzir custos de aquisição e aumentar o lifetime value e consiga o digital entregar coisas que o cara não precisa mais entregar, porque são trabalhos meio braçais, e colocar o cara onde ele tem que ser colocado, onde potencializa. Então, e para mim a lógica da criação do canal, a gente vê isso muito na Yu, que é uma marca de tênis nossa, né? Então, a Yu nasceu digital. É uma DNVB que nasceu digital, então ela domina todo o processo. E ela chegou e conseguiu crescer rápido, mas tinha uma série de clientes que a gente não pegava, porque o cara assim, eu gostei, eu fui encantado, mas eu quero experimentar de comprar, entendeu? Eu quero tocar no, eu quero ver se essa lã realmente é gostosa. E aí os caras vão na loja e a loja é quase que um meio de conversão, entendeu? O cara já criou o desejo, ele já foi impactado, ele já quer, mas ele quer tocar para poder comprar. E aquilo gera... Então, aonde que entra a conta da loja? Ela entra na conta dela mesmo ou ela conta dentro da estrutura de aquisição também? Perfeito. Não, eu acho que é muito isso. E aí é curioso, a gente tem visto agora startups, tanto, né, você falou, B2C, quanto B2B também, abrindo loja física. Eu acho que canais alternativos são interessantes, e aí pautou até um pouquinho do Digitaliza aí, que é o nosso negócio. É muito louco, porque a tecnologia fez a disrupção, né, de diversos canais de venda, forma de venda. A gente estava falando isso. Se nós dois montarmos uma hamburgueria hoje, a gente pode eventualmente nem ter frente, né, para audiência. Você não precisa nem ter balcão. Perfeito. Você pode montar uma dark kitchen. A gente, se souber fazer um bom hambúrguer, a gente vai começar a ter demanda, chegando rápido, iFood, por aí vai. Só que a tecnologia em si não tem canal de distribuição. Hoje, se você pensa que a distribuição da tecnologia ela vem ainda nos conceitos antigos, então eu acho que muitas vezes as pessoas se fecham a canais alternativos de distribuição, foca todo mundo no mesmo canal, e aí para o consumidor lá na ponta fica um papo meio de louco, né? Porque você vê todo mundo gritando, é como se estivesse lá na Bolsa de Valores de antigamente, todo mundo gritando. Então eu acho que o uso de canais alternativos, seja quais forem, nem que seja para complementar, eu acho que o exemplo que você deu é muito legal. Às vezes não é o canal que vai ser... o canal às vezes pode trazer um lead, você vai tratar o lead no online, ou o online vai te trazer, você precisa ter essa experiência. Então eu acho que é legal essa combinação dos dois. Eu acho que o canal, de alguma maneira, ele pode servir como essa complementaridade de habilidades que o cara precisa ter para ser competitivo hoje nesse mundo. Então, pô, eu sou muito bom no restaurante lá, eu sei fazer o meu negócio. Mas, cara, a minha parada de tecnologia, eu estou um pouco alheio disso aqui, e necessariamente eu não vou ter essa habilidade, porque não é uma linguagem que eu domino. Então, se eu consigo ter alguém que está ao meu lado, que vem aqui, e eu entendo que tem um alinhamento em cima do meu negócio, óbvio que tem um interesse, mas eu confio e ele demonstra, e ele construiu essa autoridade ao longo do tempo, e ele vai lá e me ajuda. Pô, olha só, cara, se tu olhar isso aqui desse ângulo aqui, isso aqui, esses caras... Porra, eu quero esse cara ao meu lado. Então, assim, ele é o canal alternativo que
eu crio uma autoridade, eu crio um vínculo com ele e uma percepção de valor muito mais fácil do que se criar no digital, e possivelmente ele reduz o meu tempo, meu ciclo de venda, né? Porque ele está ali ao meu lado, eu confio, eu sei o que o cara quer, e ele aumenta a minha adesão de maneira que o LTV, por exemplo, na XP lá, está provado que a rede de escritórios ela capta mais e ela gera mais receita. O cliente, através do escritório, ele traz mais volume, gera mais receita do que o cliente atendido pelos canais B2C. Tá? Não sei se esse número tá válido ainda, mas até pouco tempo atrás ele era válido. Então, é um canal, bom, mas eu vou perder margem, porque eu não vou. Sim, eu vou perder margem, mas vou ganhar volume. Né? Eu vou ganhar penetração, vou ganhar mais autoridade, mais relevância. E a outra coisa que esses canais alternativos criam, que eu acho muito legal, que a gente usou bastante essa estratégia, é a estratégia das fighting brands. Eu tenho marcas que competem uma com as outras. Então, o que é? Né? Então, imagina que eu tenho, sei lá, 300 escritórios de agente autônomo. São 300 marcas que no digital competem em condições muito de igualdade em uma com a outra, mas também com outras corretoras, até com outros bancos. Então, se eu tenho 400 marcas alinhadas comigo e o mercado financeiro todo tem mais 30, eu tenho, né, um poder de ataque naquele mercado muito mais forte do que o cara que está usando só, né, um canal ou uma marca em cima. Então, a lógica das fighting brands cria pessoas que usam da tua plataforma, alinhadas contigo para criar uma rede forte. Tem que ter uma preocupação muito grande como é que esses caras vão ganhar dinheiro de verdade. Eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre teve assim, como é que esses caras têm sucesso? Uma rede para ser forte, ela tem que ter sucesso, porque ela vai chamar mais gente, vai inspirar mais gente a querer fazer, e deixa eles brigarem em condições, né, de igualdade ali, condições comerciais parecidas, para que não tenha uma canibalização de margem. Mas quanto mais marcas tu tiver brigando, sendo que elas são tuas, quem ganhar, ganhou, né? Então eu estou ganhando em quase todas as hipóteses. Perfeito. Pedro, a gente vai ter que fazer aqui, na verdade, uma temporada, vai ter mais episódios, porque a conversa foi rendendo aqui. Tinha outros assuntos que eu queria falar contigo, mas eu acho que vale a pena a gente até, de repente, fazer um próximo bate-papo para a gente não alongar aqui. A gente tem nosso compromisso até de tempo com as pessoas. Então, eu queria te agradecer muito, de novo, agradecer por ter apostado aqui no Morse, no que a gente vai construir junto. Estou bem animado. E, ao mesmo tempo, parabéns e obrigado, porque eu acho que é literalmente uma aula. É um livro, é uma aula, é tudo. Então, convido também a quem estiver assistindo a gente a acompanhar os canais da Startse e todas as plataformas. Já fiz os cursos aqui. Eu acho que a forma como vocês mastigam o que está acontecendo no mundo afora e trazem de uma forma prática é muito legal. Você falou de China, é muito curioso que às vezes tem, né, as pessoas acham que é distante, mas tem muita coisa que já está sendo aplicada, às vezes no concorrente pequeno aqui do seu lado, e se você não está fazendo, você está ficando para trás, né? Legal. Cara, obrigado a ti pela oportunidade de nos deu hoje de estar junto. A gente acredita muito de novo nessas habilidades combinadas e vamos fazer uma coisa bem legal junto aí. Combinado, perfeito. Para vocês que nos acompanham, obrigado. Até semana que vem aqui. Começamos agora a fazer combinado, vídeo e podcast, então convido vocês a acessarem a gente ou pelo podcast ou pelo vídeo e também conhecer o Digitaliza aí, a nossa plataforma. Então acessem www.digitaliza.ai, a loja de soluções para digitalizar o negócio. Obrigado e até semana que vem. Valeu. Valeu.